Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos dar início ao estudo da atomística e vamos começar investigando os aspectos históricos dessa área do conhecimento químico. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos dos conceitos dessa aula, como você já sabe, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue aí! Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nessa aula nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 1 e vamos começar a investigar os aspectos históricos do desenvolvimento do modelo atômico. Nessas aulas, nós veremos diversas datas e vamos começar nessa aula a partir de 500 anos antes de Cristo com a teoria dos elementos fundamentais. Em 450 anos antes de Cristo, veremos a contribuição dos atomistas gregos. Em 1661, veremos a contribuição de Robert Boyle. Em 1803, veremos a contribuição de John Dalton. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, já podemos falar dos conceitos dessa aula. Segue para a tela. Nós podemos organizar o estudo da atomística em 4 tópicos principais. Primeiro, os aspectos históricos. Em seguida, as características do núcleo. Depois, as características da eletrosfera. E, por fim, as semelhanças entre os átomos. Nessa aula, começaremos a investigar os aspectos históricos e veremos diversas datas importantes dentro desse tópico. Nessa aula, começaremos em 500 anos antes de Cristo com a teoria dos elementos fundamentais. Olha o conceito. O filósofo grego Empédocles lança a teoria de que toda a matéria é constituída pela combinação dos 4 elementos essenciais: fogo, ar, terra e água. Essa teoria foi defendida por filósofos muito influentes, como Aristóteles. Em 450 anos antes de Cristo, surgem os atomistas gregos. Os maiores representantes dessa corrente filosófica foram Leucipo e seu discípulo Demócrito, o qual cunhou o termo átomo, sem partes. Segundo essa corrente filosófica, ao se dividir uma porção de matéria em partes cada vez menores, chegaria-se a uma partícula indivisível, a qual foi chamada de átomo. Suas ideias encontraram forte resistência e perderam espaço para a teoria dos 4 elementos fundamentais. Em 1661, Robert Boyle publica a obra O Químico Cético, a qual coloca fim na alquimia e declara que a ciência deve ser realizada com base em experimentações e padrões técnicos, seguindo os passos do método científico: observação, problematização, levantamento de hipóteses, experimentação e conclusão. Em 1803, John Dalton, já com base no método científico, formula o seu modelo atômico da bola de bilhar. Utilizando como base as leis ponderais de Lavoisier, lei de conservação das massas, e a lei de Proust, lei de proporções constantes, lança os fundamentos do seu modelo atômico. Não se preocupe nesse momento com as leis ponderais de Lavoisier e de Proust. Elas serão estudadas quando estivermos tratando de reações químicas em aulas futuras. Aqui, o importante é você saber que John Dalton utilizou essas leis para formular o seu modelo atômico. Tudo bem? Vamos investigar agora as características do modelo atômico de John Dalton. Olha a primeira característica. Átomos são partículas esféricas, maciças, indestrutíveis, indivisíveis e não podem ser produzidos ou destruídos durante reações químicas. Segunda característica. Átomos de um mesmo elemento químico são iguais entre si e têm o mesmo tamanho e a mesma massa. Terceira característica do modelo de John Dalton. John Dalton não tinha conhecimento de carga elétrica nem da existência de partículas ainda menores do que o átomo. E quarta característica, as uniões entre os átomos formam as moléculas e o conjunto de moléculas iguais forma uma substância. Agora que você já viu as características do modelo atômico de John Dalton, dá uma olhada nessa ilustração. Aqui nós temos algumas esferas maciças,
indestrutíveis e indivisíveis, do mesmo tamanho e com a mesma massa. Portanto, elas formam um elemento químico. Nesse outro desenho, nós temos outras esferas com massas iguais e tamanhos iguais. Portanto, elas representam um novo elemento químico. E aqui nós temos, por fim, um novo elemento químico, porque são esferas maciças, indestrutíveis e indivisíveis que são do mesmo tamanho e possuem a mesma massa. Percebe que as características do modelo atômico de John Dalton são bem rudimentares, mas elas serviram como ponto de partida para que os outros cientistas pudessem aprimorar a compreensão da estrutura da matéria a partir de experimentos mais modernos. Muito bem, agora vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado. Analise as proposições abaixo, em seguida assinale a alternativa que contempla apenas postulados propostos por John Dalton em seu modelo atômico. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. A primeira proposição, a união entre dois ou mais átomos formam moléculas e um conjunto de moléculas iguais forma uma substância. Essa proposição está correta. Segunda proposição, átomos de um mesmo elemento químico apresentam pesos atômicos e comportamentos químicos semelhantes. Essa proposição também é verdadeira. Terceira proposição, átomos são partículas esféricas, maciças e divisíveis. Essa proposição está falsa, porque John Dalton afirmava que os átomos eram partículas esféricas, maciças e indivisíveis. Quarta proposição, os átomos de diferentes elementos químicos são formados e destruídos durante a ocorrência de reações químicas. Essa proposição também está falsa, porque John Dalton afirmava que os elementos químicos não podiam ser formados nem destruídos durante a ocorrência de reações químicas. Quinta proposição, os átomos são dotados de carga elétrica positiva e negativa, as quais formam uma estrutura atômica e simultaneamente se anulam. John Dalton não tinha o conhecimento de carga elétrica positiva ou negativa, portanto, essa proposição está errada. A alternativa correta é a letra A. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem esses conceitos iniciais dos aspectos históricos do desenvolvimento do modelo atômico. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando os aspectos históricos do desenvolvimento do modelo atômico e vamos ver as contribuições de mais 3 cientistas, Eugen Goldenstein, Joseph John Thomson e Ernest Rutherford. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!